Olá, é Isabela Loures, ledora de audiolivros para pessoas com deficiência visual. Estamos aqui mais uma vez na Rádio Teletema, Espaço da Inclusão, no programa Momento do Audiolivro. Hoje nós vamos apresentar para vocês um pouquinho da vida e da obra do poeta brasileiro do Mato Grosso do Sul, Manoel de Barros. Nascido em Cuiabá no dia 19 de dezembro de 1916 e falecido em Campo Grande no dia 13 de novembro de 2014. Foi um poeta brasileiro que pertenceu cronologicamente à geração dos poetas modernistas de 1945. Uma coisa muito curiosa e maravilhosa que eu queria contar para vocês é que Carlos Drummond de Andrade recusou o epíteto de maior poeta vivo do Brasil em favor de Manoel de Barros, considerando Manoel de Barros um poeta desta grandeza. Ainda na infância, a família do Manoel se mudou para uma propriedade rural em Corumbá. Mais tarde, um pouco, ainda criança, ele foi internado num colégio em Campo Grande e ali ele estudou interno por 10 anos. Mais tarde, ele se mudou para o Rio de Janeiro para completar os estudos e se formou bacharel em Direito em 1941. Quando ele estava no internato, adolescente, aconteceu uma coisa muito interessante. Ele se rebelou contra a escrita de ninguém mais, ninguém menos que do padre Antônio Vieira, porque a ele lhe parecia que para o Antônio Vieira a frase era mais importante que a verdade. Mais tarde ainda na sua vida, quando ele teve contato com o poeta Arthur Rimbaud, Manoel de Barros percebeu, descobriu e entendeu que com a linguagem podia se misturar todos os sentidos. Uma outra passagem importante nas crônicas da vida dele é que na juventude Manoel de Barros se filiou ao Partido Comunista Brasileiro, porém alguns anos mais tarde ele se decepcionou com Luiz Carlos Prestes, abandonou o partido e foi viver na Bolívia, depois no Peru e ainda ficou morando um ano em Nova York, onde ele fez curso de cinema e de pintura no Museu de Arte Moderna. Em 1960, ele herdou uma fazenda do pai dele e voltou a morar em Campo Grande e passou a viver como criador de gado. Foram 10 anos em que ele se dedicou a uma vida de fazendeiro, à lucratividade da pecuária e deixou de lado as tratativas de poeta. Apesar de ele ter escrito muitos livros e ter ganho vários prêmios literários desde a década de 1960, durante muito tempo sua obra ficou desconhecida do grande público brasileiro. Sua poesia tem como plano de fundo o Pantanal mato-grossense e toda a sua temática e linguagem poética procura transformar em tátil, olfativo, visual, gustativo e auditivo aquilo que é paradoxalmente abstrato. A poesia dele, na realidade, ela dedica-se a desautomatizar o olhar dos homens desatentos que andam pelo mundo. Vou repetir. A poesia de Manoel de Barros dedica-se à desautomatização do olhar dos desatentos passantes frente ao mundo. Manoel de Barros, com a sua escrita, homenageia a oralidade e a oralitura, e assim como Guimarães Rosa, submete a palavra e a gramática à instabilidade, ou melhor, a uma enorme instabilidade semântica. A obra de Manoel de Barros supera também a divisão instaurada pela cultura entre seres humanos e a natureza. Ele mesmo se auto-situava como um vanguardista do primitivismo,
O primitivismo, que foi um movimento que se caracterizou pelo estilo de vida simples das sociedades pré-industriais, ou o próprio estilo de vida das culturas, normalmente as africanas, pré-colombianas ou da Oceania. Como ilustração do teor de sua temática, eu vou citar para vocês aqui alguns dos seus títulos, que já falam muito a que veio a sua obra. E já falam no título a respeito desta instabilidade semântica. Vamos a alguns títulos. Gramática expositiva do chão. Arranjos para assobio. Livro de pré-coisas. O guardador das águas. Concerto a céu aberto para solos de aves. O livro das ignorâncias. Livro sobre nada. Retrato do artista quando coisa. O fazedor de amanhecer. Tratado geral das grandezas do ínfimo. Para encontrar o azul, eu uso pássaros. Cantigas para um passarinho à toa. Memórias inventadas 1, Memórias inventadas 2, Memórias inventadas 3, escritos em verbal de ave. Agora eu vou deixar aqui para vocês alguns trechos de uma entrevista que ele deu para Bruna Lombardi. E na sequência, a leitura da primeira parte do Livro das Ignorâncias. Eu me escondo sempre, permanentemente, por timidez. Eu estou conseguindo falar aqui com você, porque você é muito amável, você tem uma conversa boa, você é poeta também, você é colega. Agora, é engraçado, porque você, no fundo, você é um cara... Arrojado, né? Arrojado. A minha palavra que é arrojado. É, né? Aí vai na sua frente, né? É. Vai me descobrindo devagar. Mas o que ela descobre no fundo mesmo é o tímido, é o centro contraditório, é o homem que anda para trás, né? Que anda de costas para a realidade. Quer dizer, essas coisas, esse andar de costas para a realidade, quer dizer o quê? Quer dizer, ligar para o que os outros acham que não é importante? Pode ser isso também, né? Olha, eu nunca soltei um poema sem mostrar para minha mulher, pelo menos para minha mulher. Ela é minha crítica. A Estela que faz a triagem é dela? Ela chega e fala, ó, não tá bom. Volto com o livro para ela, dá uma lidinha. Não tá ainda no ponto. Quer dizer que você burila o texto, você trabalha aquelas palavras? Trabalho. Trabalho com o maior sofrimento. Com o maior sofrimento. Eu tenho certeza absoluta que eu nasci só com essa tara aí. Não tem outra tara, eu só tenho essa. As pessoas é que imaginam, né? Pelo teu bugre, né? Então, um homem só bugre. E você é um homem altamente sofisticado, com extraordinário bom gosto. Quer dizer, tem esse um homem que você leu tudo, sabe tudo, conhece tudo e optou por essa coisa que existe dentro de você. Existe mesmo, é verdadeira e essa coisa... É autêntica, né? Sabe o que é, Bruna? Uma coisa séria na minha vida, de poeta, é que eu tenho uma fascinação pelo primitivo, sabe? Uma verdadeira fascinação. Mas é um primitivo muito requintado, né? Seria uma coisa genética ou não. Então eu viajei muito pelo interior da Bolívia, do Peru, vendo aquelas coisas, aquelas ruínas, aqueles lugares de índio mesmo, vivi com os índios. Depois disso eu fui para Nova York, passei um ano lá. Eu tive um choque cultural muito grande. Como foi isso? Do índio, do bugre, do primitivo, pro prédio, para aquilo que o homem, passei daquilo que Deus faz para aquilo que o homem faz. Então eu acho que a minha poesia tem uma certa riqueza. Assim. E esse choque cultural, como você... É o originário com aquilo que não é, que é uma coisa cultural. Eu tenho uma frase que é desse último livro, que é assim: o olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. Minha poesia nasce disso.
Mas fazer o difícil é mais simples. Fazer o difícil é mais simples. É, fazer o simples é mais difícil. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. É muito difícil fazer o simples. A gente, puxa, tem que cortar, tem que cortar. Manuel, falar em academia, você entraria para academia? De jeito nenhum. Eu não quero perder a minha irresponsabilidade. Já disse isso numa declaração. Não quero mesmo. Eu quero ser um moleque, para molecar o idioma, inclusive, que é coisa que eu gosto de fazer. Mas e quando falarem mal? Se falarem mal? Já falaram, me chamaram de miojo na Folha de São Paulo. Você lembra disso? Não, não. Miojo não é aquele macarrão que cozinha fácil? Mas e aí, quando falaram mal, qual foi a tua sensação? Eu achei bom, sabe? Eu falei, quem sabe agora vai. Eu sou apaixonado pelo Rosa, sempre fui, sabe? Desde o primeiro livro. Acho que ninguém escreveu um português igual a ele. Ninguém escreveu um português artístico. Só o Machado de Assis. Então, essa paixão me levou a ir procurá-lo. Mas assim, com alguma timidez, com toda a timidez que eu tenho, né? Fiquei no bloco dele. Aí eu viajei com ele de trem, sem me apresentar. Só olhando para a cara dele de longe. Simulado. É, assim, olhando. Teu jeito mesmo, né, Manuel? É. Aí ele embarcou no Fernando Vieira, ia para o Pantanal, eu embarquei também. E lá estava quente, calor, mosquito, desgraçado. De manhã cedo, ele saiu do camarote e estava com aquele leque abanico de acuri, né? Aquela palmeira bugra. Uhum. Aquele bugre que faz aquele, né? Aquela redondo, né? Um leque, né? Ele estava se abanando ali de madrugada, no convés lá do navio, né? E eu não cheguei a ele, assim, fiquei assim de lado, de coisa. Aí passou um passarinho e eu fiz uma frase. Porque eu sabia que ele tem paixão por frases de passarinho. Qual que era? Era a Anhuma que passava lá, sabe? Aham. E eu disse para ele, essa Anhuma encurta o dia. Aí ganhei. Seu França não presta pra nada, só pra tocar violão. De beber água no chapéu, as formigas já sabem quem ele é. Não presta pra nada. Mesmo que dizer, povo que gosta de resto de sopa é mosca. Disse que precisa de não ser ninguém toda a vida, de ser um nada desenvolvido. E disse que o artista tem origem nesse ato suicida. O que é luxo para você, Manuel? O que é uma coisa que você se dá, assim, que é o teu desejo de luxo? O que é? Eu gostaria de fazer um livro. O luxo para mim seria isso. Que eu fizesse um livro com as 10 palavras. Aquela que ainda está no bico dos pássaros, que é canto ainda. Antes dela ser. Antes dela ser, antes de ter pronúncia. Quando ela ainda fosse 10 palavras. Onde é que você vai buscar isso? Eu não sei. É lixo. Olha que lindo. E você põe nessa gavetinha? Mas, tem 4 gavetinhas cheirinhas disso aqui. Aí. Isso aqui é um tesouro, Manuel. Quantos cadernos de rascunho que você tem? Uns 200. E todos desse tamanho? Todos esses são eu que faço. Peraí, cadê aquele que você desenhou? Ah, tá aqui. Posso mostrar só esse desenho? Pode. Aqui. Desenho do Manuel. Caderno de rascunho. Biografia do orvalho ou uma semântica da insensatez. Manuel, é o máximo isso, sabia? Você tem uma gaveta cheia de caderno de rascunho. Isso é de uma delicadeza, de uma... Aí a gente usa tudo quanto é título, depois escolhe um, né? Ela vai ilustrar o meu próximo livro, que se chama Livro de Pré-Coisas. Ah, esse é um pré-sapo, né? Ainda não é o sapo, né? Ai, meu Deus. É o que você quer, né? É a coisa antes dela ser, é a né? origem, é a anterior, né? É antes, é aquele momento antes de É ser. assim. Isso aqui é tua toca, né? Aqui é o lugar de ser inútil, se chama. É lugar de ser inútil. É.
É um bom lugar para ser inútil, né? A terra está úmida e os potros ariscos arriscam de seus empinos e de suas soltas crinas. Vamos ver as cacimbas dormindo repletas. Venha ver que beleza. No bojo quieto de água, esgobafos engolem lodo. Abro os olhos. Não vejo mais meu pai. Não ouço mais a voz de meu pai. Estou só. Estou simples. Não como essa poderosa voz de terra com que me está chamando, pai. Porque as cores se misturam em teu filho ainda. E a nudez e o despojamento não se fizeram em seu canto. Mas simples. Só por acreditar que com meus passos incertos eu governo amanhã. Feitos bandos de andorinha nas frondes do engazeiro. Muito bem, mas você lê muito bem poesia, né? Fiquei emocionado. Nada, eu é que... Ai, mas não faz isso. Vocês perceberam, né, que enquanto a Bruna Lombardi lia nos manuscritos dele um poema sobre o pai e a saudade do pai, ele encostou atrás do ombro dela, fechou o olho e ficou ouvindo. Ao terminar, ele fez o comentário de como ela lia bem poesia. Ele tirou os óculos e começou a enxugar as lágrimas. A Bruna Lombardi estava mexendo em diversas gavetinhas que ele tem numa cômoda de madeira de trabalho, e dentro dessas gavetinhas tinha muitos caderninhos feitos à mão, com desenhos na capa, na frente e atrás, feitas por ele mesmo ou pela filha dele. Agora eu vou deixar com vocês alguns trechos da primeira parte do Livro das Ignorâncias. As coisas que não existem são mais bonitas. 1. Para apalpar as intimidades do mundo é preciso saber: A. Que o esplendor da manhã não se abre com faca. B. O modo como as violetas preparam o dia para morrer. C. Por que é que as borboletas de tarjas vermelhas têm devoção por túmulos? D. Se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação. E. Que um rio que flui entre dois jacintos carrega mais ternura que um rio que flui entre dois lagartos. F. Como pegar na voz de um peixe. G. Qual o lado da noite que umedece primeiro? Etc, etc, etc. Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. 2. Desinventar objetos. O pente, por exemplo. Dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begônia ou uma gravanha. Usar algumas palavras que ainda não tenham idioma. 3. Repetir, repetir, até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo. 4. No Tratado das Grandezas do Ínfimo estava escrito:
Poesia é quando a tarde está competente para dálias. É quando, ao lado de um pardal, o dia dorme antes. Quando o homem faz sua primeira lagartixa. É quando um trevo assume a noite e um sapo engole as auroras. 5. Formigas carregadeiras entram em casa de bunda. 6. As coisas que não têm nome são mais pronunciadas por crianças. 7. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E, pois, em poesia, que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. 8. Um girassol se apropriou de Deus. Foi em Van Gogh. 9. Para entrar em estado de árvore, é preciso partir de um torpor animal de lagarto às 3 horas da tarde no mês de agosto. Em 2 anos, a inércia e o mato vão crescer na nossa boca. Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato sair na voz. Hoje eu desenho o cheiro das árvores. 10. Não tem altura o silêncio das pedras. 11. Adoecer de nós a natureza. Botar aflição nas pedras como fez Rodin. 12. Pegar no espaço contiguidades verbais é o mesmo que pegar mosca no hospício para dar banho nelas. Essa é uma prática sem dor. É como estar amanhecido a pássaros. Qualquer defeito vegetal de um pássaro pode modificar os seus gorjeios. 13. As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis, elas desejam ser olhadas de azul, que nem uma criança que você olha de ave. 14. Poesia é voar fora da asa. 15. Aos blocos semânticos dar equilíbrio. Onde o abstrato entre, amarre com arame. Ao lado de um primal, deixe um termo erudito. Aplique na aridez intumescências. Encoste um cago ao sublime. E, no solene, um pênis sujo. 16. Em
entra um chamejamento de luxúria em mim. Ela há de se deitar sobre meu corpo em toda a espessura de sua boca. Agora estou varado de entremências. Sou pervertido pelas castidades? Santificado pelas imundícias? Há certas frases que se iluminam pelo opaco. 17. Em casa de caramujo até o sol encarde. 18. As coisas da terra lhe davam gala. Se batesse um azul no horizonte, seu olho entoasse. Todos lhe ensinavam para inútil. Aves faziam bosta nos seus cabelos. 19. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. 20. Lembro um menino repetindo as tardes naquele quintal. 21. Ocupo muito de mim com o meu desconhecer. Sou um sujeito letrado em dicionários. Não tenho que 100 palavras. Pelo menos uma vez por dia eu vou no Moraes ou no Viterbo a fim de consertar a minha ignorância, mas só acrescenta. Despesas para minha erudição tiro nos almanaques. Ser ou não ser, eis a questão. Ou na porta dos cemitérios. Lembra que és pó e que ao pó tu voltarás. Ou no verso das folhinhas. Conhece-te a ti mesmo. Ou na boca do povinho. Coisa que não acaba no mundo é gente besta e pau seco. Etc, etc, etc. Maior que o infinito é a encomenda. Espero que vocês tenham gostado dessa programação de hoje, do Momento do Audiolivro, e que tenham curiosidade de conhecer, ler e ouvir muito mais a respeito de Manoel de Barros. Mais uma vez eu agradeço à Rádio Teletema, Espaço da Inclusão, por essa parceria e alegria maravilhosa de dividir com vocês aqui o conteúdo de literatura no qual nós temos amplamente trabalhado, divulgando mais de 40 títulos lidos na sua íntegra, no nosso canal do YouTube, para todos lerem. Se você tiver vontade de conhecer mais leituras, é só dar uma chegadinha ali. Mais uma vez, obrigada pela tua presença, uma boa semana e um abraço para todos vocês.